Igreja Metodista em Cidade Alegria. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos juntos aí nessa segunda-feira. Obrigada pela tua presença. Está sendo uma bênção demais estar fazendo esse programa para você, participar dele, estar com os convidados, ao qual tem vindo bastante, né? Muito obrigada pela presença de vocês. E nós estamos hoje aqui com a pastora Helenice. A pastora Helenice é lá da Igreja Metodista Emanuel. Muito prazer, pastora Helenice. Um abraço, mando um abraço, né, ao nosso abraço, pastor Rodrigo. Seja bem-vinda e que possamos hoje, né, proporcionar um entendimento, um acolhimento às pessoas que estão em casa a respeito do assunto que daqui a pouco eu conto. Primeiramente, eu quero apresentar, mostrar a família Buscapé, a família da Lana. Lana, muito bem-vindo ao nosso programa. Maxwell, Maria, e daqui a pouquinho vocês vão saber por que eles estão aqui. Hoje é um dia muito especial. Amém? E hoje o nosso tema é Mães que Inspiram. Amém? E aí, pastora? Mães que inspiram. A senhora é mãe, esposa... Verdade. Esse tema é um tema maravilhoso, né? E saber que existem mulheres que são referência nesse assunto, né? Que realmente trazem inspiração e esperança ao nosso coração diante dos seus desafios. Porque a maternidade, ela é desafiadora. Sim, e quando nasce, né, o bebezinho, a gente fica assim, olhando e fala assim, eu achava que ia ser impossível ser mãe. Eu falei, não vou ser mãe, não sei nem segurar o bebê. E quando nasce, independente da forma ao qual os filhos vêm, sim, é uma coisa apaixonante, né? A gente quer aquele zelo, aquele cuidado, e nós vamos hoje falar sobre isso, mães que inspiram. Sim. E Gabriel hoje trouxe Lana, o Ministério da Família. Amém? Para vocês. Lana, conta um pouquinho, por que Mães que Inspiram? Conta a sua experiência para a gente. Então, oi para todo mundo, né? Para começar. Obrigada também, eu agradeço ao Ministério de Família por estar abordando esse tema. Adriana, a pastora Helenice, eu peço que me ajudem, porque, para mim, não é difícil falar, mas a chorona aqui não sei se aguenta. São muitas emoções, com certeza, né? Gente, é assim mesmo, liga não. É uma palhaçada ficar desligando o microfone, né? Mas faz parte do andamento e a gente vai chegar lá, né, Gabriel? Em nome de Jesus, Ministério da Família. Está vindo o microfone novo, está vindo um monte de coisa nova. Porque os irmãos vão estar abençoando em nome de Jesus para que a gente possa estar acrescentando um melhor áudio, uma visão melhor, né? Vai ser melhor do que já está, né? Em nome de Jesus. Amém, galera? Dá um joinha aí, amém? Então, Lana, fica à vontade, é normal, né, pastora? As emoções, elas afloram. Sim. E vai ser verdadeiro, você vai estar passando para o público que está nos assistindo, os irmãos, as irmãs, as pessoas, independente do credo ao qual elas se encontram no momento assistindo. Passa a sua experiência de vida para nós. Por quê? Mães que inspiram. Então, vamos começar do começo, né? Eu tive 5 gravidez, né? Sendo que as 2 primeiras, eu tive a primeira com 19 anos, acho que 19 para 20, e eu com 4 meses, aí eu perdi, né? Teve o aborto da primeira. A segunda também, foi um pouco depois, uns 2 anos depois, eu também tive um aborto, também com 4 meses. Os 2 eu tive que fazer aquele procedimento, né, de curetagem. E
com muito sofrimento, né? Que isso tudo causa um sofrimento na gente, né? Uma dor, não somente psicológica, mas a física também, né? E aí eu tive esses dois abortos, depois eu tive o terceiro. Na terceira gravidez, ela foi normal, eu assim... Esses dois primeiros abortos você teve com quantos meses? 4 meses cada um. Cada um, os dois estavam com 4 meses. Os dois Sim. eu estava de 4 meses. Ok. A terceira, eu estava trabalhando nessa época, estava tudo normal, foi uma gravidez assim, que estava indo normal. Né? Porque... Vamos fazer uma correção? Porque não foi um aborto, foi espontâneo, né? Que talvez as pessoas possam entender sim. de uma maneira diferente que você causou. Não foi. Foi de maneira espontânea, ok? Foi um pessoal? aborto natural. Natural. E aí, no terceiro, estava indo tudo normal. Quando eu já com de 7 para 8 meses, eu tive o rompimento da bolsa e fui internada. E fiquei um tempo internada para poder esperar dar os 8 meses para poder retirar, porque naquela época ainda tinha negócio de criança não nascia de 7 meses, né, essas coisas. Então, com 8 meses, ele nasceu morto. Aí nasceu, mas nasceu morto. Esse foi o terceiro. Mas aí já estava com tamanho, peso, nós tivemos que fazer aí tem que registrar, tem que ter bate-morto, né? Tem que ter o atestado de óbito, tudo direitinho. Porque a formação do feto já está tem que ter o enterro, tudo direitinho. E aí, esse foi o terceiro. E aí, depois disso, esses 3, ainda estava... Esse terceiro, acho que foi... Eu já nem sei datas muito... Esse terceiro, acho que foi em 94, mais ou menos. Depois, passou um tempo longo. Assim, em 2000, eu comecei a trabalhar na Galvasud, por uma empreiteira. E lá, fazendo um trabalho lá, eu sempre tive vontade de fazer um trabalho social. Mas eu nunca tinha, assim... O dinheiro não dava, né? Acabava que não desenvolvia, não conseguia desenvolver. E, nessa época, na Galvasud, eu trabalhava com um grupo de alemães e de belgas. E eu conversei com eles, com o meu chefe, que era brasileiro também, e eles gostaram da ideia. Assim, eu tinha conversado da gente fazer um trabalho num abrigo. E eles gostaram da ideia, falaram, não, vai lá ver como funciona. Eu não fui, eu não tive coragem de ir de cara assim. Eu liguei, procurei tudo que tinha que... Procurei o telefone, liguei, procurei o que a gente poderia fazer de melhor. Eu estava até contando para a pastora ali, né, assim, todo o trabalho que a gente poderia fazer ali que fosse melhor para aquelas crianças. Né? Na época, tinham 37 crianças lá. E aí nós fizemos um trabalho... lá na época, foi em novembro, em 2001. Novembro de 2001. Quando você fala nós, a empresa que você trabalha. Eu e vários amigos. Não foram pessoas, não foi empresa. Foram os meus chefes, mas não através da empresa. Entendi, né? entendi. Foi através do seu relacionamento social dentro do trabalho, formou-se o grupo. Isso. Aí e teve amigos a vontade, família, esse interesse aqui de fora. proporcionar isso às crianças. Sim. Aí, assim, amigos aqui de fora, eu fui correr atrás para fazer um negócio bem legal para eles. Entendi. Assim. Aí conseguimos, né? Só que aí no dia de entregar, fui só eu e meu marido. Nesse dia eles falaram, não, Lana, vai você. Aí fui eu e meu marido que fomos fazer essa... Lana, antes disso, quantos anos de casado você e Fernando já tinham nessa época? Nós estávamos juntos, que nós só casamos agora. Não tem pouco tempo. O que passou, né? Vocês são novas criaturas. Nós sabemos disso, né? Deixar claro para quem está nos assistindo. Casaram aqui, né? Na igreja. Eu casei só no civil. Só mas no civil, para que isso ficasse... Casei em 2011. 2011. Já estavam morando juntos, mas você ainda não fazia parte do grupo da igreja. Já fazia?
Mas E depois, com o entendimento, com as pessoas, o pastor te orientando, Deus tocou profundamente, com certeza, no Fernando, porque a gente sabe que é difícil, né, pastora? A senhora pode falar também com respaldo em relação a isso. Quando a esposa frequenta... Gente, nós vamos voltar lá onde a Lana parou. E a gente sabe que tem uma certa dificuldade e tem muita oração para que isso aconteça. O marido verdadeiramente aceite, né, case. E a Lana tem uma coisa muito legal que juntou tudo isso e Fernando também se converteu, né, Lana? É um processo, né? É um processo, muitas vezes, né? Primeiro ela começou a conhecer Jesus, né? E aí Deus foi trabalhando. Então é processual, é no tempo de Deus, né? E à medida que as pessoas vão dando liberdade, né? E Deus vai completando a obra que Ele começa nas nossas vidas, né? Amém. Verdade. Lana, quantos anos total de casado hoje? Tem 30. Fernando não vai gostar desse tempinho que passa, não, né, Fernando? Não, eu não sou 30 anos de casado. 30. Não tem problema, não. 30 anos de casado. Então, formou-se esse grupo, você reuniu os amigos, os colegas de trabalho, e aí você foi para esse local. Sim, que é um abrigo, né, de crianças de 0 a 12. Tem 2 aqui em Resende, que é o de 0 a 12, de 12 a 18. Aí fomos nesse de 0 a 12. Aí foi eu e Fernando, ele foi comigo. E chegando lá, a gente fez, né, aquilo que nós fomos propostos a fazer, nós fizemos. Aí, na hora de ir embora, eu estava até falando para ela, estavam todas as crianças, menos os 2 bebês, que tinham 2 bebês, um menino e a menina, e os 2 de 4 meses. Aí, na hora de ir embora, que acabou, então, ela falou, Lana, faltam só os bebês. Mas eu sempre fui muito chorona, sempre. Então, quando ela falou dos bebês, eu pensei assim, eu acho que não, os bebês eu não quero ver, não. Fora que aquilo mexia com você, né? Uhum. 3, né, abortos espontâneos, e aquilo vir na sua mente, ó, tem 2 bebês, você quer ver? Então, abala, né, pastora? Mexe com o nosso emocional, não é verdade? Com certeza. Eu acho que poderia remeter à história dela, né? Ela já estava algumas tentativas de ter o seu próprio bebê. E olhar para aqueles bebês, de alguma forma, ia fazer ela se lembrar, né, da sua realidade. Exatamente. Talvez uma certa negação ali, né, de início. Então, na hora, eu acho que eu nem pensei nisso, foi automático. Eu já falei não. Não é consciente, né? Não é consciente. E talvez de início uma certa negação. Não, nem quero ver, né? Mas é lindo ver que Deus tem propósitos, né? Verdade. E esses propósitos começam a nascer no nosso coração. Porque nasceu no seu coração a iniciativa de ir lá. Como que Deus age, né? Criou o grupo. Sim. E aí o grupo, ela foi lá visitar, ela e Fernando. Você visitou primeiro o grupo e depois vocês foram sozinhos? Não, eu nunca visitei. Eu só visitamos na hora da entrega. Eu não tive coragem de ir só antes. Na hora da entrega. Eu conversava com a assistente social, que assim, a gente teve igual eu estava até contando para a pastora. A gente tinha até medo, de repente, de levar, né, pastor? A sua presença e ter essa reação que nós vamos desencadear daqui a pouquinho. Não, então, aí como que Deus trabalha, né? O que a gente quis fazer, assim, primeiro, fazer uma coisa bem legal, bem específica, né? Aí a gente viu uma coisa que eles precisassem e que a gente pudesse dar, assim, eu vou dar um presente para o Maxwell. Foi comprado para ele, com o nome dele, no tamanho dele, e assim foram para as 37 crianças. E aí só ficaram os 2 presentinhos dos 2 bebês. E aí eu lembro até hoje que na hora que a gente sai da sala, que é onde não é mais lá, era lá no Paraíso, que a gente sai da sala, passando no corredor, o quartinho ficava aqui do lado, e cheio de berço. Aí, quando passou, assim, ela ainda falou, você tem certeza que você não quer ver? Aí eu olhei assim, aí estavam os 2 bebês, era o menino e a menina, né? Aí eu olhei. Aí ela entra, aí eu acabei entrando. E quando eu entrei, o menino, abriu um sorriso daqui a aqui.
meu menino, né? E na hora, assim, foi algo muito automático. Quando eu olhei para ele, que ele abriu aquele sorriso, eu nunca tive vontade de adotar. Eu não tinha esse interesse, eu não tinha essa vontade. Pelo menos não tinha passado na minha cabeça. De repente, mais para frente, depois que eu tivesse o meu, não sei, sabe? Eu não tinha aquela intenção ali. E mesmo que eu tivesse, eu tinha vontade de ter uma menina. Os meus 3... Quem sorriu para você foi o menino. O menino. Quem sorriu foi o menino. Quem te escolheu foi o menino. Foi ele, na hora. E aí eu saí dali, fui embora. No dia seguinte, no trabalho, eu liguei para a assistente social, porque eu sabia que lá fazia um trabalho que você podia pegar as crianças para cada criança podia ser pega por uma família no final de semana para ter um convívio, né, social com outras famílias que não fosse só ficar dentro do abrigo. Eles tinham um processo lá que eles faziam, né, todo um trabalho de conhecer a família, a casa, tal. E aí eu liguei para ela, que eu já sabia disso, que nas conversas que eu estava sempre ligando para ela para poder arrumar esse dia lá que a gente ia, né, organizar sobre esse dia, essa data. Aí eu já sabia disso. Aí eu liguei perguntando. Aí ela falou: mas ele não pode, porque ele é bebê e ele não está para adoção. Então ele não pode. E tem ele e mais 4 irmãos, que os 4 irmãos tem um mais velho 1 ano, e os outros mais 6 anos mais velho, outros 7, se eu não me engano, mais ou menos, e que também estavam lá, né? Então, assim, e eles não eram para adoção. Então ela falou: não, ele não pode, que ele é bebê. Isso foi, acho que, tipo, uma quarta-feira, foi no início da semana. Aí aí já fiquei meio assim, eu não pode, mas eu queria ele, eu não queria outro, não, eu queria ele. Aí passou, aí chegou, teve um dia lá, aí ela me ligou. Ela: você pode ir na tua casa agora? Me levar na tua casa agora? Aí ela falou: não, que aí eu vou lá para eu poder conhecer a sua casa, fazer uma entrevista. Aí eu estava trabalhando, na hora eu conversei com o meu chefe lá, já liguei para o Fernando até arrumou uma pessoa lá da fábrica para me levar, um conhecido dele para me levar, e fomos na mesma hora, porque a gente trabalhava lá em Porto Real, né? Aí viemos, trouxe a assistente social, ela conversou, conheceu a casa, viu se tinha possibilidade de ter dele passar um final de semana com a gente, né? E aí fomos embora, aí tinha que esperar o retorno. Aí no dia seguinte, pode passar aqui hoje, eu vou aprovar dele passar esse final de semana com vocês. Aí isso foi uma sexta-feira, eu já saí do trabalho, já passei, já peguei ele lá, levei para casa. No sábado já levei ele para o campo, na festa da fábrica. Teve a primeira, foi na véspera, foi até no dia da festa da fábrica. Já foi apresentado para todo mundo? Todo mundo lá na fábrica, já ganhou até o presente, que arrumaram um presente para ele lá. Ele tinha 4 meses. Isso foi já início de dezembro, que a festa já devia ser dezembro. E aí foi indo, aí eu tive que levar ele de volta na segunda, aí eu já peguei de novo, aí eu peguei de novo, fui pegando. Aí chega em dezembro, eles têm uma paralisação do dia 20 ao dia 7 de janeiro. E cada um vai para uma casa, de uma família que é escolhida lá, e vai para essa casa. Só que os bebês iam para a casa dos funcionários. Aí eu pedi para ficar com ele, e ela falou que não poderia. Ela falou: não pode, que no caso dele tem que ter a ordem do juiz, por ser bebê, né? E não ter autorização dos pais. Aí se passaram uns 7 dias, assim, Deus... Na época eu não servia ainda, não era evangélica, mas sempre acreditei em Deus, mas não era evangélica, mas Deus já estava preparando, né? Então, colocou uma pessoa no meu caminho que, assim,
Já tinha um propósito. Deus colocou ela para ir abrindo as portas mesmo. Sim. Né? Que foi essa assistência social. Ela, uns 7 dias depois, ela me ligou, ela falou, eu consegui. Você pode buscar lá na casa aí me passou o endereço e tal. Estou com todos os trâmites legais. Tudo legal. E aí ele foi ficar esse período de férias, que eu também estava da fábrica. Só que aí, dia 7 de janeiro, eu tinha que ir lá levar, né? Aí ele passou Natal, Ano Novo. Coração aí já passou ali o Natal, o Ano Novo com a gente. Aí, dia 7 de janeiro, fui eu, né? De boca aberta para deixar ele lá. Aí deixei, mas aí assim, aí já começou a ir lá para casa na quarta, voltava na quinta, voltava na sexta. Já começou a ir quase todo dia. Aí, se ele estranhava alguma coisa, porque aí já começou a ter alguma coisa diferente em casa, assim, um leite diferente, né, o mamar diferente. Chegava lá, ele não queria mamar o que estava lá. Aí já foi tendo toda aquela... Aí ela falava comigo e eu ia lá na mesma hora. E aí acabou que o abrigo conseguiu... me autorizava a ficar com ele por um tempo, né? Mas assim, ainda não era através do juiz, porque ele tinha os pais dele, tinha os irmãos e não era para adoção, né? Eles não estavam lá para serem adotados, mas eles também não acompanhavam, nem os mais velhos que já estavam lá há mais tempo. Eles não visitavam, não tinha visita dos pais. Não estava para adoção, mas também não tinha acompanhamento dos pais, né? E aí foi indo, o tempo foi passando, eu entrei com pedido de guarda. O advogado, na época, falou, não é uma coisa muito fácil, porque ele não é para adoção. Nós temos que fazer, acho que eu esqueci o nome agora, Patripoder, tem um nome assim, destituição de Patripoder. Que chique, difícil. Eu acho que é isso. Que, se eu ganhando, os pais não teriam como recorrer mais, né? Não teria influência. Não teria mais a influência sobre eles, né? Assim, de eu pegar e depois de autoridade, né? Aí, nesse período, aí entrei com a guarda, pedido de guarda, mas não saía, foi demorando, não saía. Eu estava até contando para a pastora ali, aí um dia ela me ligou, a assistente social falou, Lana, amanhã nós vamos ter que buscar. Nós não podemos mais deixar ele aí. Porque só está com a nossa assinatura. O abrigo não pode mais autorizar dele ficar aí. E não saiu a guarda ainda, nem a provisória, né? Não saiu a guarda provisória. Naquele dia, eu e Fernando, a gente se ajoelhou. E a gente não tinha religião, não tinha, mas a gente pediu para Deus, né? A gente pediu muito, oramos muito, pedimos para Deus tomar nos ajudar de alguma forma. Entrar com a providência dele. Entrar com a providência. Não sabia nem como orar. Que era, né? Eu não isso, sabia nem como orar, Sim. Mas Deus sabia. Você sabia que Deus estava agindo de alguma maneira. Deus estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Né? Então, Ele estava sabendo de tudo. Tá. Aí, no dia seguinte, primeira ligação que a gente recebe é do advogado, dizendo que a guarda tinha saído. Glória a Deus. Então, assim, aí foram guardas de 120 dias, que teve que se renovar durante 5 anos. Porque eu só conseguia a adoção dele com 5 anos, quando ele estava com 5 anos. Mas, nesse período, ele não saiu lá de casa nenhuma vez. É muito burocrático, né? Muito burocrático. Hoje eu creio que é menos, eu soube que tem um período menor, né, de tempo. Sim, mas continua muito. É bem burocrático e, assim, eu não estava em fila de espera, ele não era um caso de adoção, ele tinha os outros irmãos, já tinha mais 2 menores nesses 5 anos, são 7 irmãos. Ele já tinha mais 2 irmãos menores que também já estavam no abrigo. E os pais eram vivos. E aí aconteceu
aconteceu da mãe dele falecer e aí saiu a adoção. Depois disso. Definitivo. Saiu a adoção definitiva. E nesse período, eu tive um outro. Em 2020, eu tive mais um filho. Enquanto você ficava com o Maxwell, intercalava. Em 2020. Em 2000. Então, enquanto você intercalava, pegava. Quando você ficava com o Maxwell, nesse período, eu tive mais uma você gravidez. teve uma gravidez e mais um aborto. Então, aí nessa gravidez, como a médica já sabia o que eu tinha, ela me internou para ficar 2 meses internada. Eu nunca, são coisas que marcam, né? Sim. 2 meses virada para o lado esquerdo, sem poder tomar banho, sem fazer Nossa. só. Era assim muito complicado. Eu cheguei a entrar em pânico. Um dia eu arranquei tudo, levantei e eu falei, eu não quero mais ficar nesse lugar, quero voltar para minha casa. Desespero, né? Minha cama era virada para o lado esquerdo, eu ficava virado para a parede. E assim, um tempo, um mês e pouco internada, só que ela quis esperar 2 meses para poder fazer o parto. Mas tinha que esperar mais um pouco, estava tomando aquelas injeções, aquelas coisas para poder amadurecer, né? Fortalecer. Aí ele nasceu, mas não deu tempo de esperar, ele nasceu. João Pedro, ele nasceu. Nasceu, o médico deu 72 horas, que disse que o caso dele era muito grave, não sobreviveria às 72 horas. Foi também um parto muito difícil, porque foi normal. E eu tive uma complicação depois, porque apodreceu tudo por dentro. Eu tive que depois fazer alguns procedimentos até sem anestesia, porque não pegava. E aí, ele lá na UTI, né? Aí passaram 72 horas. Passaram mais 72. Aí você começa a criar uma esperança, porque os outros, nenhum deles nasceram vivos. E esse nasceu. Só tinha 72 horas, mas as horas foram passando, os dias foram passando, o tempo foi passando. Né? E aí foi passando. Também chegou um dia que a médica no CTI, ela chamou, a gente estava lá no horário da visita, e ela falou assim, mãe, eu não queria que você ficasse, porque a gente já não está mais tendo onde furar ele. Eu não queria que você visse, que já estava tendo que furar na cabeça, né? Para tirar o sangue, fazer os exames. Aí ela falou, eu não queria que você visse. Aí eu saí. E nesse dia ela falou, Lana, ele está sofrendo demais. Demais. Eu fui para casa com o Fernando, e aquela noite, mais uma vez, a gente orou, se ajoelhou, e nós falamos, Deus, porque até aquele dia tinha uma capela dentro do Summer, né? E a gente ficava nela todos os dias, pedindo para Deus deixar ele com a gente. A gente já estava arrumando um quartinho, com todas as possibilidades que os médicos disseram, que ele viria para a gente com todos aqueles problemas. Mas a gente queria, né? A gente queria daquele jeito mesmo. A gente ia cuidar do jeito que viesse. Mas, naquele dia, a gente sempre pedindo. Nós nunca pedimos outra coisa, só pedíamos a Deus para que Deus deixasse ele com a gente, que ele sobrevivesse, que ficasse ali com a gente. Né? Essa sempre foi a nossa oração. E, nesse dia que ela falou isso com a gente, eu lembro que eu e Fernando resolvemos mudar a nossa oração. E nós pedimos para Deus, Deus, faz a tua vontade, que a nossa, o Senhor sabe qual é. Naquela noite, no dia seguinte, às 6 horas da manhã, eles ligaram avisando que ele tinha morrido. Foi feita a vontade de Deus, né? Porque eu não sei se eu estou certa, pastora, mas eu achava que, assim, depois eu parava, pensava na minha ignorância, que a gente estava aprendendo ele ali com a nossa oração, que a gente queria muito que ele ficasse. E ali vocês fizeram uma oração de entrega, né? Seja feita a sua vontade, né? Uhum.
Eu entendo que quando você liberou, quando você fez essa oração, na verdade, o Senhor já estava preparando o coração de vocês para essa possibilidade da perda, porque vocês já haviam passado por muitas perdas, né? O histórico de perdas era muito grande. E esse foi o que teve mais dias de vida, né, com vocês. Então, isso gerou uma esperança muito maior, né? E a gente sempre fala assim que quando uma mulher engravida, né, toda a família engravida junto, né? E assim, é um período de grandes transformações. Não somente físicas. Nós que olhamos de fora, a gente vê assim, está grávida, né? O corpo está diferente, mas não. A maneira de uma mulher pensar, ela se vê mãe, né? Ela projeta toda a sua vida em torno daquela nova vida que vai chegar. Todo o ambiente da casa é transformado. Você olha na sala, tem carrinho de bebê, no quarto tem fralda já comprada. Todo o ambiente, né? As cores já escolhidas, né? Na cores, maioria das vezes. O quartinho muitas vezes já está preparado. E sem contar na transformação emocional, né? Porque você está se preparando para receber alguém. E diante de um histórico de perdas, né? É muito difícil fazer essa oração. Muito. E eu creio que ali, mesmo no início da sua caminhada, né? Como você fala, eu ainda não servia Jesus como eu sirvo hoje, com essa intensidade, né? Não tinha uma intimidade com Deus. Mas eu creio que essa oração de entrega foi tudo. Fundamental. Fundamental. Uma cura até mesmo para vocês. Verdade. Para liberar, Senhor, seja feita a sua vontade. Essa frase, você tem que estar induzido num sentimento muito sincero. Para sair, não é né, fácil. e de dentro exalar. Eu já fiz isso e é muito complicado, é muito difícil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, te traz paz. Não é verdade, Ana? Eu creio, se você se remeter lá àquele tempo, você vai sentir isso, É uma né? entrega, Essa né? necessidade. E é muito importante. A gente, você que está em casa, a gente sabe que é muito difícil. Ninguém se colocar no lugar do outro é muito difícil. E ninguém aqui está querendo se colocar no seu lugar. Mas a gente fazer as escolhas certas e a oração certa, Deus ele vai fazer na hora certa, no momento certo, mas ele vai te acalentar, vai vir o refrigério. Porque quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, do nosso jeito, não fica bem. Né? Traz aquelas coisas horrorosas, aqueles traumas. Com certeza fica o trauma, independente das circunstâncias, mas a gente trata de uma maneira diferente. Mas quando a gente libera isso de uma forma natural, humana, e sabendo que Deus vai agir, a gente fica bem, né? Bem no sentido de saber que fez o bem, que fez o melhor. E você que está aí nos assistindo, nós não sabemos a parte desses assuntos que está te atingindo, mas com certeza é uma experiência que pode estar alcançando alguém agora. E fazer uma oração assim, né, que Deus possa estar guardando as pessoas e dando entendimento para que seja algo sincero e que trate da vida da pessoa que está fazendo esse tipo de oração. Trate, porque é muito complicado, pastora. Né? Sim. E aí nos lembra de Abraão, né? Ele estava disposto a entregar Isaque, o filho da promessa, né? E eu creio que ali Deus viu o coração de Abraão. Não é fácil fazer essa oração. Não é fácil também a gente entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em momentos assim, né? Porque uma coisa é eu orar pedindo ao Senhor que seja feita a minha vontade. E outra coisa é eu encerrar a minha oração trazendo o desejo do meu coração, que é um desejo legítimo, que é um desejo que, né, o desejo dela era ser mãe. Isso não afetaria a ninguém, não era um desejo injusto, né? Vamos dizer assim. Mas que ela estava disposta a viver a vontade de Deus. Sim. E, pastor, uma coisa para a gente deixar bem claro, essa é uma situação particular da Lana, Sim. que foi a perda física, a perda de um filho. Talvez você não esteja conseguindo fazer uma oração. Você pode falar assim, mas eu não fiz um aborto, eu não perdi um filho.
mas talvez você esteja presa a algo diferente do que nós estamos conversando, mas que você não tem coragem de orar ao Senhor e falar: Senhor, toma essa situação diante de Ti e faça a Tua vontade. Não é verdade, pastora? Muitos de nós não conseguimos, de tão que está se entranhado na gente, aquela vontade de permanecer, ou sofrendo, ou triste, ou isso, aquilo, não importa o que for, mas que você não tem essa intensidade, esse entendimento, essa fé de orar ao Senhor e falar: Senhor, está contigo, faz o que o Senhor quiser. Isso é importante, independente da escala, da escolha, do caso que for. Né? Sim, é verdade. Vamos voltar para a Lana. E aí... Então, aí, nessa época, o Maxwell tinha 3, né? Tinha uns 3 anos, né? E continuava com a guarda dele, continuava aquela de 4 em 4. Maxwell tem 2 datas de nascimento. Você tem a data do seu nascimento físico e a data do nascimento de Lana e Fernando. Com certeza, com certeza. Porque a gente não chega a conversar e a compartilhar muito isso com as pessoas, mas existem... São inúmeros casos, né? Mas para mim, como filho, né, muito tempo depois, quando eu já com cabeça pude, com mais maturidade, entender sobre esse assunto, entender pelo que minha mãe tinha passado e o que eu representava, né, e o que eu represento hoje na nossa família. E é muito mais do que né, a questão de você gerar um filho, mas a questão de, no caso, eu sou um filho adotivo, sim, eu sou um filho adotivo, mas um filho, ele é gerado muito antes no coração, como a pastora falou, é um desejo, né? Você deseja aquilo, você gera um filho. Então, antes de um filho ele ser gerado no ventre, ele é gerado como um desejo. Então, eu entendo que eu fui desejado, né? Assim, vou dizer aqui grossamente falando, posso não ter sido desejado pelos meus pais biológicos. Pode acontecer, mas fui desejado por um outro coração. Então, eu acho que é isso que te torna filho, sabe? Quando você entende que você foi desejado por alguém. E eu acho que, mais do que tudo, isso é o que nos vincula, é isso que nos torna família. Então, eu entendo a história da minha mãe, é uma história realmente inspiradora até para mim, né? Que tenho ela como exemplo, tenho ela como inspiração. Então, eu acredito que é muito importante a gente ressaltar esse assunto. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 18 anos e 10 meses. Nossa, 18 anos e 10 meses. Que maturidade. Vai fazer 19, tá achando alguma coisa. Quando que você vai fazer? 19? Dia 7 de julho, tá? 7 Aceito de presentes, julho, pode gente. mandar lá pra minha casa. Obrigado. Parabéns antecipado. Sua primeira te dá parabéns, hein? Que orgulho, Lana. Que bênção, Maxwell. E eu só tenho elogio, né? Só um menino dedicado eu ao coloquei um dia, Senhor. uma vez eu até coloquei lá no Face, né? Nossos filhos já estudaram junto, Sim. né? Eu nunca tive problema com o Maxwell em escola, nunca. Uma vez eu fui na escola porque ele me falou algo que ele fez e eu fui. A escola não me chamou. E quando eu cheguei lá, a orientadora falou: eu não ia nem te chamar, porque ele nunca trouxe problema para a gente, ele nunca foi problema. Então, assim, nunca tive problema com ele. No curso de inglês, você lembra, Maxwell? Eu lembro que uma vez uma moça me encontrou, ela começou a falar tanto bem dele, que eu comecei a chorar ali mesmo. Chorava. Ela foi na escola porque estava preocupada que ele não dava preocupação. Isso é raro. Aí, assim, então, nunca tive aqui na igreja, nunca ninguém me chamou para falar: olha, o Maxwell não é santo, não. Em casa, os dois Sim, caras que... com certeza. Mas A Maria. bagunça normal, né? Sim, Coisa normal. Nada fora do normal, né? Nunca me deu um trabalho que eu tivesse que passar uma noite sem dormir porque fez isso ou fez aquilo. É uma bênção mesmo. Uma bênção mesmo. Então, o dia que ele pregou aqui na igreja, a primeira vez... Só chorava. O Fernando quase infartou ali no banco. Porque, muito assim, orgulho, né? É muito orgulho. A gente eu tenho mesmo, eu falo, mas eu costumo falar para ele, pastora, que ele tem o mesmo espaço. Tanto que até para apanhar, apanha igual, né? Tem diferença, não. Tem tudo igual.
estudam, os dois sempre estudaram no mesmo lugar, tem tudo que um tem, o outro tem, às vezes até ele mais não é ela. Mas, assim, porque não tem diferença, nunca tive nenhuma diferença com ele. O interessante, pastora, que eu estou vendo aqui, nós temos 2 tipos na vida da Alana de geração, de gestação. Você gestou fisicamente, você teve 4 gestações com aborto espontâneo, 3 com aborto espontâneo, o outro não nasceu, faleceu. Mas você também gerou Maxwell. Sabe quando a gente fica grávida e fica 1 mês, 2 meses, a menstruação não vem e a gente não sabe que está grávida? Na verdade, na maioria das vezes é dessa maneira. Hoje em dia está muito avançado, às vezes com 1 semana você já sabe, né? Sei lá, enfim. E você começou a gerar Maxwell com os seus amigos, sem saber que estava sendo gerado. Você já parou para pensar nisso? É muito interessante. Desde lá de trás, você não sabia. E aí começou aquela entrega, aquela emoção toda, o conhecimento. E quando o Maxwell te escolheu, o olhar se trocando, e veio o nascimento. E está aí. É a coisa mais linda. Na verdade, é muito legal, muito interessante isso. Está gestando também. Foi uma gestação, não foi? Foi uma gestação. E foi assim, até sair o papel foram 5 anos. Foram 5 anos ali de angústia. Eu tinha momentos de medo, porque os pais não tinham passado, né? Eu cheguei a ia ao encontro deles, a pedido deles, para que eles pudessem me conhecer, saber com quem ele estava. Teve umas outras situações, mas assim, eu fui conhecê-los. Na época, ela estava até já grávida do outro. Depois teve mais um. Como eu falei, são 7 no total. 2 mais novos, ele, e os outros 4. Então, foi todo assim. Então, eu tinha aqueles momentos que eu tinha medo de bater na minha porta. Eu não sei se ele se lembra, mas eu falava, eu nunca deixei ele brincar na rua até sair a adoção dele. Você lembra disso? Deixava ele pôr o pé para fora de casa. Nenhum amigo podia chamar, porque eu não deixava. E o medo que eu tinha de roubarem lá. Eu achava assim, que podia passar o pai e a mãe e pegar. Sabe? Eu não sei. Era coisa da minha cabeça. Né? Assim mesmo. Era coisa da minha cabeça ali, mas eu tinha esse medo. Né? Até porque eles sabiam onde eu morava. Então, eu tinha esse medo todo. E aí, com 5 anos, saiu a adoção dele. Foi assim, foi uma emoção muito grande, foi muito bom a gente saber. Aí eu fui lá, a gente pôde ter uma certidão de nascimento no nosso nome, né? Então, ali foi onde, para dizer a verdade, nesse tempo todo, eu tinha minhas angústias, mas ele já era meu filho. Desde cedo me chamou de mãe, o Fernando de pai, meus irmãos, ele sempre chamou de tios, eles sempre trataram como sobrinho, minhas sobrinhas sempre trataram como primo, nunca teve nenhuma diferença. Legal. Aí esse ciclo fechou, deu tudo certo, as coisas foram se firmando, vieram os papéis assinados, tá? Maxwell, filho seu, e de Fernando. Aí passou isso tudo, o que aconteceu? Eu fiquei grávida da Maria. Penso aqui. Por isso que a Maria está ali, gente, do ladinho dela. Aí eu fiquei grávida da Maria, já sabendo, né, como a médica já sabia daquela época, e eu tinha um período que precisava fazer tinha que fazer um procedimento que era a circlagem, que é o fechamento, a costura do colo do útero, né? E tinha que ser feito isso até os 3 meses. E aí, dela, foi a única que eu descobri antes. Os outros tudo eu descobri depois. Por isso que não conseguia fazer. Aí, por isso que do outro eu tive que ficar internada, em repouso total. Aí, dela, eu soube, a médica assim que soube, já internei, aí fiz. E quando eu fiz, que eu saio da sala de cirurgia, o Fernando olha para mim, quando eu abri os olhos, ele falou, Lana,
você está amarela do pé à cabeça. Tem alguma coisa de errado. Aí ele já chamou o médico, a médica, né? A médica já tomou todas as providências, já chamou a hepatologista, e já fez exame, e aí a médica já falou, olha, a hepatologista que me atendeu na época, ela falou assim, meu exame, para ter uma ideia, o TGO e TGP, assim, é 20. Eu acho que é nessa fase. Um é 20 e o outro é 40, que tem que ser o máximo. É uma medida lá do fígado. Ah, tá. Tem que explicar, O porque a gente meu, não sabe. o meu deu 4.000 cada um. E aí, quando eu cheguei com os exames, quando os exames foram feitos na hora, já ficaram prontos tudo na hora, né? Porque foi tudo de urgência. Eu estava amarela do pé à cabeça. E ela falou para mim assim, olha só, nós vamos te levar para o Summer agora, eu tinha feito num outro hospital, nós vamos tirar a criança e eu vou tentar. Ela não falou para mim, ela ligou na minha frente para a obstetra e falou, nós vamos tirar a criança, estou levando ela para o outro hospital para ela tirar a criança e tentar salvá-la. Foram essas palavras. Nesse, eu não fui de ambulância, eu estava andando, estava tudo, eu só estava amarela. Então, eu fui no meu carro, eu fui para casa. Eu fui me despedir dele. Eu fui em casa, me despedi dele, da minha irmã, liguei para o Fernando, eu falei, eu estou indo me internar, a médica disse que, pelas palavras dela, ela vai tentar me salvar, e eu estou indo ser internada para me internar para retirar a criança, não sabia ainda o que era. A minha 5ª gravidez, né? Então, eu fui. No caminho, essa médica que me disse isso foi chamada numa emergência de um paciente que já era dela, lá no Rio. E ela foi e mandou outra no local dela, para cuidar, assumir o caso. E essa, quando chegou, ela falou, eu não vou tirar. Eu primeiro vou fazer todo, porque aí a minha médica obstetra já tinha contado toda a história. Ela falou, eu vou fazer todos os exames, nós vamos fazer vários exames, vamos ver qual é a hepatite. Eu estava com uma hepatite num grau altíssimo. E para poder a gente saber o que vamos fazer, né? Para a gente ver o que vai fazer. Porque existe uma hepatite... Por isso que o Fernando viu que você estava muito amarelo, né? Uhum. Existe uma hepatite que só dá em grávida. E diz que não salva a mãe e filho. Eu nem sabia que existia. Aí, eu fiquei um tempão internada, tal, e aí descobriu, era uma hepatite medicamentosa. Muito grave, porque eu estava num grau muito grave. Tinha atingido muito. Como eu falei para a pastora, meu fígado, ela disse que equivalia a um fígado de alguém que estava com cirrose. Então, assim, eu fiquei 12 anos, eu tenho acho que 2 anos que eu dei até o testemunho aqui na igreja, de que a médica me liberou desse tratamento que eu vinha. Eu não tomava medicação, mas eu era controlada em tudo. Todo remédio, todo o procedimento que eu tinha que fazer, eu tinha que passar por ela para saber se poderia. E aí, passei esses outros meses da gravidez, né? Quase todos eles no hospital, ia para lá e voltava, fazia exames todos os dias. E aí a Maria não podia nascer normal, cesárea, por causa da anestesia. E tudo bem. Aí, quando deu 8 meses, ela enrolou o cordão. Aí eu tive que me internou para tirar e fazer a cesárea. E foi tudo bem. E hoje está aqui o meu milagre, né? Bênção, né? É o meu milagre 1, meu milagre 2. Amém. Maria está com quantos anos hoje, Maria? Fez 13? 13 anos, uma moçona grande. Vi bebê também, pequenininha. Que bênção, né, pastora? Que Sim. exemplo de vida.
sei nem mensurar as palavras Sim. corretas nessa hora, porque é forte o testemunho da Lana. Muito forte. Nossa, é algo que mexe com a gente, né? E ali, ouvindo a história dela, ela já era mãe e não sabia, né? Porque ela tinha uma característica especial das mães. Diante de um histórico de tantas perdas, ela teve essa iniciativa de ir a um orfanato, né, a um abrigo, doar algo. E dificilmente a gente tem o hábito de doar quando nós estamos sentindo que estamos perdendo, né? Jesus já falou a respeito disso, ele disse que é melhor dar do que receber. E para cada vez que nós damos, entregamos algo, nós recebemos, né? Embora essa não fosse a intenção do coração dela. Para ela estava indo abençoar as crianças, estava indo dar. E olha só, ela recebeu o filho dela, né? E assim, o amor de vocês é algo nítido, é notório. Nós podemos perceber o amor dessa família, né? Achei muito interessante o Maxwell falar a respeito da gestação do coração, né? Eu acompanho grávidas e eu sempre digo assim que existem no mínimo 3 formas de gerar. E nem sempre a gestação começa na mãe, às vezes ela começa no pai. Se a gente olhar para a Bíblia, João Batista começou a ser gerado por Zacarias, não por Isabel. E a gestação de João Batista começou no joelho e não no ventre. Né? E eu digo assim que as mulheres, as mães, né, as famílias, elas geram no coração, quando a gente tem aquele desejo de ser mãe, desejo de cuidar, de ter um filho nos braços, né? A gestação, ela começa nos joelhos, quando nós colocamos esses desejos diante do Senhor e dizemos: Pai, dá-me filhos, senão morro, né? Como Raquel falou. E muitas vezes nós estamos orando assim, pedindo ao Senhor, como Zacarias orou, como Ana orou e colocou o seu coração diante de Deus. E a gente gera no ventre materno, né? E eu digo assim que todas estas gestações, elas nos ensinam muitas coisas. Quem sabe você que está em casa, você pode olhar para a sua vida e pensar assim: mas eu já passei dessa fase, meus filhos estão todos aí, crescidos, né? E essa história talvez não tenha a ver comigo. Claro que tem. Tem tudo a ver com você, porque nós geramos no ventre e fora do ventre. E quem sabe você, assim como a Lana, tem vivido situações de impossibilidades na sua vida, situações de perdas, e você está dizendo: eu acho que não vou conseguir, eu acho que não é para mim, né? E o Senhor nos chama a gerar nele. E quando a gente gera no Senhor, nós vemos frutificar. Essa gestação, muitas vezes, ela é oculta, né? A gestação é algo que, às vezes, a gente observa por fora, mas nós, com o nosso olhar humano, nós não sabemos quem está lá dentro. Mas Deus sabe e vai nascer. E aí eu te desafio a gerar nos joelhos, a gerar na oração. O seu milagre vai nascer, né? E eu achei muito interessante, eu perguntei para ela assim: diante de tantas perdas, em algum momento você brigou com Deus? Em algum momento você ficou chateada com Deus, né? Revoltada com Deus, diante desse desejo tão grande de ser mãe e não conseguir realizar esse sonho? E ela disse: não. Alguns momentos eu questionei por que comigo, mas em momento algum ela se revoltou contra Deus. E aí eu me lembrei da palavra do Senhor no Salmos 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é importante demais, né? A gente se agradar de Deus quando tudo vai bem na nossa vida é uma beleza, e é uma facilidade muito grande. Agora, você se agradar de Deus quando o seu sonho ainda não foi realizado, quando o seu milagre ainda não chegou à sua casa, quando os seus sonhos ainda estão ali, né? E muitas vezes as circunstâncias à sua volta estão dizendo não, mas ainda assim você crê que Deus continua sendo Deus,
né? Isso gera em nós algo muito grandioso. E aí é o desejo sendo realizado. Deus realizou o seu sonho duplamente e de uma maneira linda, né? E nós somos tocados com o seu testemunho, com o testemunho de vocês. É maravilhoso. É verdade. É tudo muito lindo, maravilhoso. E assim, fica uma experiência que traz para a gente, Lana, algo assim tão tremendo que eu tenho certeza que impactou quem está aí do outro lado, com certeza. Sim. Então, que o testemunho da Lana, dos seus filhos, do marido Fernando, sirva para você, independente da forma que vai agregar os seus valores, a sua experiência. Nós falamos de gestação, mas diante de tudo isso que você possa ver com clareza como que o Senhor está trabalhando na sua vida, né, pastora? Porque muitas das vezes a gente não consegue ter olhos e ouvidos para verdadeiramente ver o que Deus quer fazer, e Ele quer fazer maravilhas, conforme fez na vida da Lana. Amém? Eu quero agradecer a pastora pela presença, muito obrigada, que possamos estar mais vezes juntos, amém? Sim, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Amém. Muito Leva obrigada o nosso pelo abraço. convite e pela confiança. Amém. Leva o nosso abraço para o pastor Rodrigo. Sim, com Lana, certeza. crianças, muito obrigada. Mandou um abraço para o Fernando. Fernando, um abraço, um beijo grande no seu coração. Estou com vergonha Amém? de vir. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, que a pastora me perguntou ali. E isso, a Maria, quando nasceu, um mês depois fiz 40 anos. Então, assim, a idade também já não era mais tão... Sim. Tanto que tem gente que fala que ela é minha neta, pergunta se ela é minha neta, mas tudo bem. Então, ainda tinha a idade também, né? Já estava numa idade já quase... que hoje, agora já se pode ter mais filhos com mais idade, mas 40 anos já era uma idade, né, já avançada para ter filho. Então, para Deus não é impossível. Não, né? Isso que eu deixo assim, para cada um, que não desista do sonho. Que se for sonho na vontade de Deus, vai acontecer. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aí nos assistindo, pela presença de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima segunda com outro tema. Um grande abraço, um beijo no coração. Beijo.